como é que você revisa tudo em 2 semanas. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? E por que que eu tô coloquei esse tema dessa aula? Porque eu, Gerson, antes de passar para a Defensoria Pública, eu fui defensor em 2 estados, sou defensor em Sergipe, fui defensor na Bahia, mas antes eu fui analista do MP, fui aprovado para analista do TJ, fui técnico do TJ, passei também na OAB, então tenho experiência em concursos públicos e percebi que uma grande dificuldade que eu tinha era a seguinte, porque eu estudava, e chegava na hora da prova, eu errava o que eu tinha estudado. Isso acontece com você. Você está estudando e na hora da prova erra. Ou então estuda e quando vai fazer a questão, assim, não é possível, eu acabei de estudar isso, estudei tem pouco tempo isso, semana passada, e erro uma questão que eu estudei. Esse erro ele pode se dar por 2 motivos. Ele pode se dar, porque você realmente não lembra, você está resolvendo a questão, mas não lembra exatamente o conteúdo do assunto. Se você lembrasse, provavelmente você acertaria. Mas a segunda possibilidade de erro, a segunda chance de você estar errando uma questão, é porque você até tem o conhecimento, mas a forma que a banca pergunta, a forma que a questão traz a informação para você, você não consegue ter certeza se o conhecimento que você adquiriu, assimilou, é exatamente aquilo ali. Isso já aconteceu com você? Me diga, porque isso acontecia muito comigo. Eu estudava, resolvia questões, sabia o tema, mas na hora da prova, na hora de resolver outras questões, observava o seguinte, olha, eu sei esse tema, mas ele não está do jeito que eu estudei. Então eu não tenho certeza se esse item está certo ou está errado. E essa dúvida, ela me corroía. Me corroía porque eu ia para a prova, tinha estudado e não tinha certeza, daquele item. Não tinha certeza se estava certo ou se estava errado. Diga para mim, em que situação você se enquadra? Na primeira, em que você esquece, ou na segunda, que você lembra e ao resolver as questões você percebe que você não sabe exatamente se está certo ou se está errado diante do conteúdo que você estudou? Diga aqui para mim. Vou dar um tempinho para você responder, tá? Aqui é a caneca da defensoria, né? Quando você for aprovado no seu concurso, também receberá uma, tá? Coloque aqui para mim essa informação, tá? Muito bem. Claro, muita gente esquece. É impressionante como a gente esquece pelos 2 motivos. Primeiro motivo, porque não lembra. E segundo motivo, porque lembra, mas não sabe aplicar aquele conhecimento na prova. E eu vou te dizer, por mais simples ou simplório que pareça essa afirmação, e eu venho repetindo isso há muitos anos, passa em concurso quem acerta as questões. Não importa como, o que importa é quem acerta. Se você acerta, você passa. Se você não acerta, você não passa. E essas 2 situações podem estar te prejudicando. E isso te prejudica e me prejudicava porque é preciso uma revisão eficiente para ir bem em concurso público. É preciso ter uma boa revisão. E para ter essa boa revisão, você precisa de 3 elementos. 3 elementos. O primeiro elemento, você precisa resumir. Gerson, eu preciso resumir tudo que eu estudo? Não, você não precisa resumir tudo que eu estudo, mas você precisa ter um certo material, um certo conteúdo, um certo resumo de informações importantes, ou do que você mais erra, ou do que cai mais na sua prova. Você precisa ter alguma coisa para que você possa fazer uma revisão, tá? Resumo, tá? Já ouvi muita gente dizendo bem assim, não precisa de resumo, o resumo é a sua segurança, é o seu porto seguro, é aquele material. Gerson, mas não dá para resumir tudo. Não, nem espero que você resuma tudo, tá? Muita coisa você não vai resumir, você vai grifar, que é o ponto número 2. Ponto número 2, o segundo elemento, é grifar. Então, existem materiais, coisas que você vai precisar não resumir, mas grifar, fazer notas, marcar. Por exemplo, legislação. A legislação você não resume lei. Não existe resumir lei. E o que é que você faz? Você grifa. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, que é meu vade-mecum de quando eu estudava para concurso. E tá aqui
Então, eu não resumia a Constituição Federal. E eu grifava, eu marcava de amarelo, eu colocava asterisco do lado, fazia notas. E depois eu revisava por aqui, tá? Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento são questões. Você precisa resolver muitas questões. Mas não só muitas questões, com qualidade. Resolver questões com qualidade é analisar, entender por que está certo, por que está errado. E depois revisar essas questões que você já fez. Então veja, são 3 elementos. Eu só consegui ir bem em concurso público quando eu aliei esses 3 elementos. Resumo, grifos e questões. Todas elas estavam no meu plano de revisão. Como? A revisão do resumo, a revisão dos grifos e a revisão das questões. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, como revisar? Como é que a gente vai revisar? Veja, para você revisar bem, você precisa de um bom plano de estudos. Um plano que envolva análise, o próprio estudo e a revisão. Então, eu vou dividir em 3 partes e a gente vai falar sobre esses 3 aspectos. A análise, que é um aspecto mais estratégico. Depois a gente vai para o estudo, e eu vou dizer como é que eu estudava e como é que você pode estudar também. E por fim eu vou entrar na revisão. Porque não adianta eu falar só sobre revisão e você não vai entender como é que você faz a revisão, porque eu já disse, a revisão é baseada nesses 3 elementos. Você precisa ter resumo, você precisa ter grifo, você precisa ter questões, tá? Vamos pro primeiro, para análise, tá? Para entrar aqui na análise, eu vou colocar aqui, o meu quadro, tá? Vamos lá aqui no meu quadro. Vamos ver se vai sair tudo certo. Saiu, muito bem. Está aí meu quadro, consigo riscar, consigo. Vamos lá. Olha só. Análise, o ponto 1. Aqui eu vou definir o ponto 1. Análise, tá? Veja, para você fazer um bom estudo para concurso público, você precisa começar por uma boa análise. E essa análise, ela começa no seguinte tópico. Na definição, você precisa definir, tá? Você precisa definir, eu vou colocar até um pouco maior aqui, pra você ver melhor. Você precisa definir bem qual é o concurso que você quer ou a área que você quer, tá? Às vezes a pessoa só quer um tipo de concurso, tudo bem. Às vezes você quer ampliar um pouco mais os seus horizontes. Aí você define uma área. Então vou dar um exemplo. Eu só quero concurso para juiz, tudo bem. Eu só quero concurso para analista, tudo bem. Aqui você definiu o concurso que você quer. Você pode até focar nesses concursos e depois fazer até concursos similares, para abranger um pouco sua perspectiva de concurso. Ou você pode definir por área. Olhe, eu quero um concurso na área das carreiras jurídicas. Eu quero um concurso nas carreiras policiais, na área fiscal ou tribunais. Eu faço técnico, analista, não tem problema. Mas você precisa definir uma atuação, tá? Porque quem estuda para qualquer concurso, na verdade, não está estudando para nenhum. Então, a primeira coisa é definir uma área de atuação, um concurso de atuação. Segundo ponto, na análise, você precisa organizar um edital que a gente vai chamar de edital base. O que é um edital base? Você vai pegar aqui, quem quer um concurso? Eu vou pegar um edital de juiz. Eu vou pegar alguns editais das carreiras jurídicas, das carreiras policiais. E você vai eleger e colocar todos os pontos em comuns
desses concursos que você quer fazer, tá? Então você vai pegar as matérias e os temas, tá? Matérias e temas desses concursos, da área que você quer, do concurso que você quer. Pronto, Gerson, beleza. Já tenho aqui o meu edital base, ele tá todo aqui, olha. Matéria 1, aí tem os temas, matéria 2, tem os temas e assim por diante. Nós vamos agora para o terceiro aspecto da análise, que é definir o que é que você vai priorizar. Veja, existem dois aspectos em relação a esse edital base aqui, tá? Ou ele é muito grande a ponto de não ser viável estudar tudo, ou ele é pequeno ou médio, em que é viável estudar tudo. Aqui não é viável estudar tudo e aqui é viável estudar tudo. Exemplos. Qual é um edital que ele é muito grande e não é viável estudar tudo? Um edital de carreira jurídica, defensor, promotor, juiz. Eu desconheço alguém que me disse, Jess, eu estudei toda a doutrina, todas as leis, toda a jurisprudência, de todas as matérias e de todos os tópicos do edital. Não conheço. Não existe. Pode ter um louco aí, mas não conheço. Eu não estudei, tá? Eu estudei aqui em torno de uns 60% a 70% do edital do meu concurso. No máximo, tá? Máximo. Ou pode ser o edital, ele pode ser pequeno. E no edital pequeno, sim, você estuda 100%, tá? Vou dizer um concurso que eu estudei 100% do edital. Concurso de analista do MP. Do MP de Sergipe. Eu fui analista, então posso dizer com propriedade, porque eu passei em 10º lugar nesse concurso aqui. Fui convocado, trabalhei lá. Tá? Mas veja, neste primeiro aqui, no edital grande, você precisa priorizar os temas, mas no pequeno também. E eu vou explicar o motivo. E essa é a nossa próxima etapa, que é a priorização. Priorizar. Tá? Porque você precisa priorizar tanto no edital grande quanto no edital pequeno. No edital grande, você prioriza porque é muito conteúdo. Acho que é meio óbvio. Você deve ter até pensado nisso. Como é muito conteúdo, eu vou priorizar. E no edital pequeno, você vai priorizar não porque você vai deixar de estudar alguma coisa, mas porque vão ter temas que você vai estudar 3, 4, 5 vezes. E tem outros que você vai estudar 1 ou 2 vezes. Então, enquanto no edital grande você estuda aqui, sei lá, 70%, num edital menor, pequeno, você estuda 100% a matéria toda, mas vai ter tópicos e matérias que você vai estudar 2, 3, 4 vezes. E esses tópicos que você estuda 2, 3, 4 vezes são tópicos que você vai priorizar. Então aqui está a priorização. A priorização aqui e a priorização aqui, no edital menor. Tá? E veja, entenda que essa priorização ela não se limita ao tema, ao assunto. Porque o tema ou assunto ele pode ser abordado principalmente na área jurídica, os temas jurídicos, que é o que mais relevante aqui para mim, tá? Porque a gente trata de concurso em essência jurídicos e concursos que envolvem muito conteúdo jurídico. Esse conteúdo jurídico ele é dividido, tá? Ele é dividido. Ele é dividido em 3 aspectos: em doutrina, em lei
e em jurisprudência. Às vezes, grande parte do conteúdo está na lei de um determinado tema. Então, você foca mais aqui, na lei, por exemplo. Tá? Às vezes, não. É na doutrina. Às vezes, tem nos três, mas é muito mais importante a lei e pouco a doutrina. Então, você vai pesando aí onde você vai dar mais relevância e mais prioridade. Então, veja, você não prioriza só o tema. Você prioriza a fonte. A fonte, tá? Você prioriza a fonte. Por isso que é tão importante saber bem o material que você vai estudar e a profundidade que você vai estudar. O material e a profundidade. Por quê? Porque às vezes você estuda por um material que não é adequado para o concurso que você quer, ou às vezes você não aprofunda um tema que precisava aprofundar, ou às vezes você não aprofunda um tema que você precisaria aprofundar. E toda vez que você aprofunda o que não precisa, estuda mais o que não precisa, menos o que precisa, você não está sendo eficiente. Memorize essa palavra, eficiência. Tudo que eu queria quando eu estudava para concurso era só uma coisa, eficiência. Porque eficiência é o que me daria o resultado de ser aprovado no concurso no menor tempo possível. É o máximo da performance, né? Então, uma pergunta para você. Ficou claro? Ficou claro o que eu disse até agora aqui em relação à análise? Que você precisa definir um concurso ou uma área, depois você precisa definir a base das temas e das matérias do edital base do que você precisa estudar, depois o que você vai priorizar e, por fim, como escolher o material. Precisa escolher bem o material, tá? Até o final da aula eu vou falar sobre o material, sobre um bom material para você estudar, tá? Vamos para a segunda etapa. Primeira etapa estamos vencido aqui, que é a análise. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o estudo. Estudo. Tá? E veja. No estudo, eu quero definir aqui 3 aspectos importantes. O primeiro é o seu calendário de estudos. Primeiro é o calendário. Gerson, como é que você estudava um bom calendário de estudos? Primeiro eu vou dizer o que não funcionou para mim na minha época de estudos. Que não funcionou. O que é que não funcionava para mim, o que me dava uma agonia muito grande, porque eu não conseguia evoluir, não conseguia crescer, evoluir. Primeiro, estudar várias matérias por dia e por semana. Isso, então vou botar aqui o que não, né? Várias matérias por dia, por semana. Tá? Não. E eu vou explicar o porquê, tá? Outra coisa que não dava certo comigo, revisar 24 horas, 48 horas, 72 horas, 7 dias, 1 mês. Sabe aquela revisão? 24 horas, 48 horas, 78 horas. Isso não funcionava comigo, tá? Então eu vou partir dessas 2 premissas aqui. Primeiro, por que não funcionava bem para mim estudar várias... Vou voltar aqui para mim. Por que não funcionava para mim voltar e estudar várias matérias por semana? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu não sentia uma continuidade. Sempre parecia, acabava o primeiro mês de estudo e parecia que eu estava no comecinho de cada matéria. E eu não sentia uma evolução. Então isso me incomodava muito. E o segundo motivo é porque eu não conseguia resolver questão nenhuma. Eu não avançava, as questões pediam os temas introdutórios, mas ela avançava as questões, misturava um pouco, e eu não conseguia resolver nada.
né? Ficava ali nos primeiros capítulos e não conseguia resolver. Primeiros capítulos não, muitas vezes nem passava, né? Ficava no primeiro capítulo de cada uma das matérias. E o que é que eu percebi? Ao estudar uma matéria, ou até 2 matérias por semana, porque eu dividi os turnos, por exemplo, manhã numa matéria, tarde em outra, poderia ser também. Eu conseguiria avançar, eu consegui avançar muito mais rápido. Então, eu sentia que tinha uma continuidade no meu estudo. Então, o estudo ele avançava mais rápido. E como ele avançava mais rápido, eu sentia uma evolução. E eu conseguia resolver muitas questões. Perfeito. Funcionou maravilhosamente bem para mim. Isso aí, tá? E você vai perguntar, Jesse, a revisão? A revisão eu falo já, é o terceiro tópico, tá? Mas, ao fazer isso, você precisa definir bem, que é o segundo tópico do nosso estudo, é definir bem as fontes. Tá, eu vou estudar uma matéria por semana, mas por onde? Tá? As fontes. Isso eu falo já já. Mais pra frente, tá bom? Quais são as fontes de estudo. Perfeito? E por fim, o meu estudo tem algo que, assim, funcionou muito pra mim e que tem até um estudo sobre isso, que é a divisão do seu estudo. A divisão entre o estudo em si e as questões. Tá? Existe... Primeiro eu vou botar aqui qual é a proporção, e depois eu vou explicar a proporção e vou explicar o fundamento por que essa proporção funciona. Tá? No começo, você começa mais ou menos assim. Tipo, 30% questão, 70% estudo. Mas, depois, isso inverte. Fica 30% estudo e 70% questão. 70%, às vezes chega a 80%, tá? Quando eu boto questão aqui, eu boto questão em revisão. Já já eu explico por quê, tá? Gesso, sério? Que é essa quantidade, assim, absurda de tempo que você fica fazendo questão e revisando? Sabe por que é? Existe um estudo de um britânico. Tá no TED, inclusive, se você quiser pesquisar por ele. Você vai conseguir encontrar. O nome do tema é por que é que os estudantes de desempenho fazem diferente, né? E esse estudo ele pegou 9.000 pessoas. E ele queria saber por que é que algumas pessoas passavam nas provas, nos vestibulares, nos concursos, nas provas de uma forma geral, o que é que elas tinham diferente em relação às outras pessoas que não passavam. E ele analisou, estudou essas pessoas durante um período, e ele elaborou algumas hipóteses. Tá? Não vou explicar com detalhes o estudo todo, que aqui não é objetivo, mas uma das hipóteses foi inteligência, QI. Essa pessoa é mais inteligente que essa. Aí você ia ver as pessoas que eram aprovadas, e tinha pessoa com QI alto e com QI baixo. E aí ele pensou, não é inteligência. Vamos a outro ponto da pesquisa. Não, é quem estuda mais, é quem fica mais tempo estudando. E eles viram que tinham pessoas que estudavam menos em termos de horas de tempo e passavam, e viram que tinha pessoas que estudavam mais em tempo e não passavam. Veja, eu não estou dizendo que passava quem estudava pouco. Não foi essa a conclusão que a pesquisa chegou. Mas a pesquisa dele chegou ao ponto de, olha, não é quem estuda mais ou menos que passa no concurso, é outro fator. E aí ele chegou a uma conclusão. E todas as pessoas que passavam nas provas, no mundo todo, elas tinham uma característica em comum. Elas resolviam e aprendiam muito com as questões. Veja, esse é um dado científico, estudado, pesquisado, tá? E aí bate exatamente com o que eu estou dizendo aqui para você. Exatamente com o que eu estou batendo aqui para você. Que é, você vai elevar o máximo possível o seu estudo por questões,
análise de questões, resolver questões, o máximo possível. Esse é um estudo eficiente, tá? Ao ponto de você inverter. Vai resolver mais questões do que o estudo, tá bom? Veja, aí nós vamos para o nosso terceiro tópico, que é a revisão, que é o foco central aqui da nossa aula, né? Que é a revisão. Essa revisão para ir passar dos 80%. Gerson, como é que eu faço uma revisão? Lembra das nossas perguntas lá no início? Que você pode não lembrar, que você lembra e na hora de responder a questão erra por algum motivo, tá? É isso aqui que resolve, é a revisão. Agora, como fazer essa revisão? Primeiro é o tempo. Depois de muito estudo, muita análise, eu vi que não adianta aquela revisão de 24 horas, 48 horas. Primeiro que isso é chato. Um pé no saco fica esse negócio de 24 horas, 48 horas. Bagunça a sua vida. Você começa a estudar e tem uma revisão de 24. No começo parece até bom. Aí depois você tem outra matéria, tem outra de 24, outra tá de 48, outra tá de 72, outra tá de um mês. Quando você tiver com 5, 6 matérias, você já enlouqueceu com isso. Então, o que é que eu fazia? Tempo. Eu revisava uma vez por semana. Tá, Gerson? Uma vez por semana. Tá, tira um dia na semana. Eu tirava segunda-feira. Minha segunda-feira era a segunda da revisão. Então, pra mim era segunda. Pra você pode ser qualquer dia. Tá? Então, isso é o primeiro fator importante. Senão, sua revisão vira uma bagunça. E o segundo aspecto, que era relevantíssimo, era o como. Como fazer essa revisão. Tá, tudo bem, eu fazia uma vez por semana. Né? O que é que eu estudava? A semana anterior, toda a minha semana anterior. Tudo que eu estudei na semana anterior, eu ia revisar. Tá? Eu até vou te mostrar aqui no final como vou disponibilizar, como é que você pode acessar esse calendário de revisão. Mas o segundo aspecto era como. Tá, Gerson? Como eu vou revisar? Então, eu volto para aquele aspecto que eu falei no começo. Eu revisava pelo meu resumo e grifos, tá? E revisava também por mais, aqui é, mais questões. Então, como eu disse para você, olhe, quando eu estou estudando, eu pego o que é mais relevante, o que eu errei, coisas que eu acho que são importantes para mim e coloco no meu resumo. E tudo que está na legislação e na jurisprudência que é relevante, eu grifo. Eu grifo. Para poder revisar depois os meus grifos, os destaques da lei. Né? E ainda analisava as questões que eu já resolvi. Só que a gente tem um problema e uma pegadinha aqui nessas questões. Veja, a revisão é um dia. O estudo são 6. Então não dá para aqui na revisão resolver ou analisar um grande número de questões. Por questões de tempo. Por questões de tempo. Tá? Então, o que foi que eu comecei a fazer? E comecei a elaborar um material. Um material que eu acredito que vai ser fantástico para quem quer revisar tudo que é importante para o edital e quer revisar em 2 semanas. Tudo que é importante do seu edital. Então, eu resolvi criando um material. E esse material eu vou dar para quem participar aqui dessa oportunidade. Você vai receber na sua casa esse material. Basta aproveitar o que eu vou falar aqui hoje. Mas antes eu vou falar como é que é esse material. Esse material é assim, ó. Material. Tá? Veja. Imagine um material em que ele já traz nele os itens
corretos. Os itens corretos. Para você ler e memorizar tudo que já caiu em concurso público do seu concurso ou da sua área. Tá? Ele traz os itens corretos para você revisar e memorizar. 2. Ele está dividido por... Na verdade não é dividido, mas eles têm informação para você só estudar o que você precisa, né? Por cargo, por matéria, por assunto, por ano e por banca. Matéria, assunto, ano, banca. Tudo isso, essas informações estão claras para você. Tá? Mais. Traz as estatísticas da matéria e principalmente do tema. Para você saber se aquele tema é relevante ou não para aquela carreira, para aquela área. Tá? Imagine um livro assim. Você acredita que conseguiria revisar tudo que é importante rápido em 2 semanas? Pois esse livro existe e hoje, numa oportunidade, em algo muito especial, se você aproveitar essa oportunidade que eu vou explicar hoje aqui, você vai poder receber esse livro físico em sua casa. Na verdade, são 2, ou um ou outro, depende da área que você estuda. Que é o edital mapeado pelas bancas de concurso. Gerson, me mostra esse edital mapeado aqui na prática. Eu vou mostrar ele aqui para você, tá? Por que edital mapeado? Porque nós pegamos o edital do seu concurso e mapeamos ponto por ponto, matéria por matéria, assunto por assunto. Damos as estatísticas e damos itens corretos, por ano, por cargo, por banca. Então a gente mapeou o edital para você. Veja, aqui é o das carreiras jurídicas. Aqui é de tribunais e policiais. Eu vou dar exemplo com esse, mas a ideia é a mesma. Deixa eu abrir aqui e mostrar aqui para você, tá? Um exemplo. Vou pegar direito constitucional, primeiro tópico aqui, logo de cara, tá? E você vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, direito constitucional. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, deixar maior, para você ver bem. Pronto. Deu uma ampliada para você ver bem. Então veja, tá aqui, olha. Você vai revisar direito constitucional. Então tá aqui, direito constitucional. Aí você vai ver o primeiro tópico, conceito de Constituição. Conceito de Constituição. Isso caiu 14 vezes em concursos jurídicos. Porque esse é o livro de concursos jurídicos, né? E você sabe, para juiz, TJ, 4 vezes, para MP, 2, para Defensoria, 1, Procuradoria do Estado, 4 e delegado, 3 vezes, tá? E aí você vai ver os itens certos, vai estudar e memorizar, porque esses itens já são certos. Então você vai ver, olha, Constituição suave é aquela que não contém exageros, não consagrando, ao exprimir o pluralismo social, preceitos que não possam ser vividos na prática. CESP, Procurador do Espírito Santo, 2023. Tá aí. Veja que material. E aí você vai vendo. Juiz 2022. Delegado Pará 2021. A banca. E aí vai. Tá? Deixa eu ver se eu reduzo novamente aqui. Epa. Não me tire do lugar. Pronto.
eu voltar aqui. Veja, isso aqui você encontra, tá? Edital mapeado. Você encontra de todas as matérias e de todos os assuntos. Tá aqui o livro, tá bom? Então, princípios de interpretação da Constituição. Tá aqui os dados. Tá? Direito de propriedade. E por aí vai. Civil, processo civil, penal, processo penal. Tudo que você precisa neste livro para as carreiras jurídicas. Defensor, juiz, promotor, procurador e delegado. Mas também tem outro livro. O edital mapeado para carreiras policiais e tribunais. No mesmo estilo. Então você tem acesso a tudo que já foi cobrado nos últimos 5 anos, item por item, matéria por matéria e tema por tema. E os dados estatísticos, tá?